Bom, então, essa lição aqui, ela vai encontrar então em Oséias, capítulo 2, do 1 até o 13. Esse trecho, nós vamos começar a ver a história vivida de Oséias como exemplificação para aquilo que Deus queria falar com o povo. Então, aquilo que Oséias vivia no seu casamento era exatamente igual àquilo que Deus vivia com a nação de Israel. Então, por isso Deus manda o profeta tomar uma mulher prostituta, ter os filhos da prostituição e não impedisse que ela cometesse o adultério, porque era para exemplificar aquilo que Deus queria falar com o seu povo na vida, literalmente, do profeta. Então, no primeiro versículo aqui, pode passar? No primeiro versículo aqui, na verdade, versículo 1 e 2, lembra uma carta de divórcio judaico. É como uma carta de divórcio judaico que foi escrita aqui. Então vou ler aqui, olha só. Versículo 1, primeira coisa: chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Aqui ele usa a tradução dos nomes de Lo, Ami, só que sem o Lo, somente Ami. E de Rushanã, né? Rucanã, que é o nome da irmã dele, a desfavorada, desfavorecida. Só que aqui ele tira o Lo e fica só Rushamã e Ami. Então ele tira o não meu povo só para meu povo e desfavorecida para favorecida, ou favor. Por isso que ele fala favor. Aí deve ter outra tradução aí que fala diferente modo, né? Ele fala: chama o vosso irmão Ami e a vossa irmã Rucanã, repreendei a vossa mãe. Então chama eles, chama Oséias. É Rushamã. Rushamá, deixa eu ver. Ruamá. São. Isso. É o que nós vimos na aula passada. O nome dos filhos de José. E ele manda chamar. Isso. Aqui já estava a família toda já. E ele fala: repreendei a vossa mãe. Ele chama os dois filhos, são 3, né? Ele chama os 2 filhos. Por quê? Porque o castigo estava no nome desses 2 filhos, como nós vemos, né? Por isso ele não chama o terceiro. O terceiro é um filho que representa o futuro. O terceiro chama, deixa eu ver aqui. Não meu povo. Não, é Jezreel, Ruhamã e não meu povo. Na verdade ele não chama o primeiro, né? Ele chama o segundo e o terceiro, perdão. Então, repreendei a vossa mãe. Repreendei-a porque não é minha mulher. Eu não sou seu marido, para que ela se afaste das suas prostituições e de sua presença e os seus adultérios e de seus seios. Então ele fala, como se fosse uma carta de divórcio. Ela não é mais minha mulher, porque ela comete suas prostituições, seus adultérios. Então eu rejeito ela, né? Deus mandou ele casar e depois permitiu que ele rejeitasse. Aí mostrar a situação do povo. tudo exemplificando a nação de Israel, né? Vosso irmão Ami e a vossa irmã Rushamá. No texto original, esses termos ou esses nomes, eles estão no plural. Então referem a israelitas como indivíduos. Chame seus irmãos, chame as tribos, porque é no plural que ele fala esse nome. Enquanto a vossa mãe, ou seja, a nação como um todo, Israel como um todo. E o adultério de Gomer é usado como ilustração da infidelidade de Israel. As palavras do versículo 2, elas são semelhantes a cartas de divórcio judaicas. Pode passar? Ameaçados de humilhação. Então aqui eu tenho alguns textos que a gente já pode ir abrindo já. Ezequiel 12, Ezequiel 16, 7 e o 39. Então pode ler o 16, 7 e você lê o 39. Aí abre em Isaías 32, 13. Lê o 14, Isaías 32.
E o irmão ali lê Jeremias 14:3. Todo mundo já sabe os versículos, né? Vamos lá. Ameaçados de humilhação. Versículo 3 e 4. Vou ler aqui. Para que eu não a deixe despida, e a ponha como no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto, e a faça como terra seca, e a mate de sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Então, a primeira coisa que ele fala, ele cita aqui três coisas que serviam para humilhar o povo, servia para humilhar a nação. A primeira, Gomer, representando Israel, ela é ameaçada primeiro de humilhação pública. Humilhação pública porque ele fala aqui no versículo 3: para que não a deixe despida e ponha como no dia em que nasceu. Pode ler aí, Ezequiel. Quem? Gomer? Ah, Loami. Loami é um homem. Não, os três filhos são Jezreel, Loami e Lohushamã. Pode ler. É o que ele fala da nação de Israel. A nação de Israel estava destruída quando Deus a levantou. Então não foi uma vez só, por várias vezes, vários cativeiros que Israel passou, várias vezes que o povo de Deus caiu. Ali em Ezequiel, ele tem mais um exemplo que ele fala: você estava destruído, você estava abandonada, nua e despida, ele fala, né? Sem vestes. Aí fiz você se engrandecer, fiz crescer seus cabelos, seus seios cresceram, você ficou formosa, tomou a sua forma, ficou forte, mas você não estava assim, porque foi Deus que levantou o seu povo, né? E aqui ele fala, aqui é um exemplo para a gente entender esse começo aqui: deixar nua e despida, como no dia em que nasceu, né? Como uma recém-nascida que não tem força, que não pode se cuidar sozinha, sem roupa, né? Despida. Isso aqui seria vergonha pública, humilhação pública. Torne-se semelhante a um deserto. A devastação, semelhante a um deserto. Isaías 32, 13 e 14. Hã? Pode ler o 39 aí. Entregar-te-ão nas tuas mãos e derribarão as tuas abôbadas e transtornarão os teus altos lugares em despirão os teus vestidos e tornarão as suas joias em enfeites e a deixarão nua e descoberta. Então é o que ele falando de uma invasão, falando dele ser invadido, destruído, deixando nua e descoberta, né? Deixando sem defesa, sem roupa, sem nada. Aí o próximo que ele fala aqui é a devastação, né? Deixar como um deserto no dia em que nasceu, e a torne semelhante a um deserto. O deserto não tem nada, né? O deserto é onde o deserto ele não é necessariamente um lugar lá no Saara, lá cheio de areia e que não tem água, não tem nada. Não é exatamente isso, não é precisamente isso. O deserto é qualquer lugar que não tenha nada, né? É um lugar que você olha para todo lado, é a mesma coisa, a mesma paisagem, não muda, né? Se você for no Alasca e olhar uma devastação, num lugar que não tem nada lá, que não tem casa, é um deserto de gelo. Tem deserto de gelo, tem deserto de sal, tem deserto, no caso aqui ele falando de uma cidade devastada, que não sobra casa, não sobra gado, não sobra gente, então isso é um deserto, né? Pode ler então, vai ser Isaías 32, 13 e 14, valeu 13. E sobre a terra do teu povo virão o espinheiro, a sarça, como também sobre todas
que andam pulando de traseiro. Viu? Que ele fala dessa destruição. Então, olha só como é que esses textos estão todos interligados sobre esse mesmo assunto, né? Isso aqui era tudo advertência para Israel, para eles tomar rumo, para eles desistir das prostituições, desistir da idolatria. Ele avisou por vários profetas essa mesma coisa, né? Esse mesmo problema, na mesma época, porque eles não convertiam. Então ele fala o que ia acontecer, literalmente. Aqui ele fala de modo mais figurado, através de Oséias, mostrando na vida dele, né? E através dos outros profetas ele fala também, Ezequiel, Amós, agora que vocês leram em Isaías. Aí a próxima, infertilidade seca, aqui no versículo 3. E a faça como terra seca e a mate a sede. É o texto de Jeremias 14, 3. Manda as pessoas ir buscar água e não acha água, e voltam decepcionados. Então, além de invasão, além de inimigo derrotando a nação, Deus também operaria contra o seu povo, né? Ele fala de uma seca que aconteceria. Nós vimos essa seca lá em Amós, né? E nós estamos vendo aqui de novo ele falando sobre isso. Deixe como terra seca e a mate a sede, né? Porque sem água não tem nada, a gente bem sabe. Sem água você não consegue fazer nada, né? Não dá para sustentar gado, terra, não dá para sustentar o humano, não tem como viver nada sem a água. Então, se Deus tirasse a água do seu povo, ele mataria de sede. É o que ele fala aqui. Pode passar? Traição. Versículo 5. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu, ouve-se torpemente, diz o Senhor, irei atrás dos meus, irei atrás de meus amantes, que me dão o meu pão, minha água, minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Isso aqui nada mais é do que a igreja, do que o povo iludido. É quando as pessoas que servem a Deus acham que para fora está bem melhor. Aqui ele fala de idolatria. Quando serviam outros deuses, o povo estava iludido de que tudo aquilo que eles tinham era provisão daqueles deuses falsos. Vocês vão ver mais para frente, que nós vamos ver mais para frente, que é Deus mesmo quem dava as coisas, e ele fala, é eu que estou te dando para você adorar o outro Deus. Então, isso aqui era uma ilusão do povo. Eu vou para os meus amantes, porque eles me dão minha linha, eles dão meu linho, eles dão minha lã, eles dão comida, água, meu óleo, eles me dão tudo. É a mesma coisa lá no Monte Sinai. Eles falam assim, Moisés subiu para o monte e morreu. Está 40 dias lá já, né? Não tinha uns 40 dias ainda, ele ficou 40 dias. Já morreu esse cara aí, vamos dar um jeito aqui, porque a gente precisa de um Deus. Derreteram o ouro deles lá e esse aqui é o Deus que te tirou da terra do Egito, acabei de fazer. É ele que tirou lá do faraó, ele que matou os soldados do faraó, seus cavalos no Mar Vermelho. É esse aí, adoro. Então, Arão, ele fez. Sim, então isso aqui é a ilusão do povo. E a ilusão do povo de hoje é a mesma coisa. Tem falso ensinador hoje também. Também. Do jeito que Arão foi do povo. Porque Arão estava junto com Moisés, sabia que é Deus verdadeiro que tirava ele de lá. E ele mesmo falou assim,
tinha acabado de inventar o Deus. Acabou de fazer e falou que era ele. Então, eles estavam muito enganados. Eles estavam permitindo que as nações trouxessem idolatria para dentro da terra deles. Eles estavam buscando idolatria para fora de casa. E estavam falando que era eles que estavam provendo as coisas para eles. Eles adoravam os deuses deles lá e falavam assim: nossa prosperidade é devida ao Deus tal, é devida a não sei o que, a fertilidade da terra é do Deus tal e da terra tal. E estavam esquecendo de Deus. Então, Gomer, assim como ela buscava seus amantes, né? Assim como Gomer foi atrás de seus amantes, Israel adorou Baal, bezerro de ouro e outros deuses cananeus. O conselho de Deus era bom e claro, mas Israel preferia o contrário. Então, abre alguém lá em Jeremias 2:25. O que ele fala? Olha só como é que é o negócio. E você acha que é diferente hoje? Deus fala para o povo assim, evite que seus pés andem descalços, né? O que a palavra, o que o Efésios 6 fala sobre? É para calçar os pés com a preparação do evangelho, ou seja, busca a Bíblia, leia a Bíblia. Evite que seus pés andem descalços. Evite que você fique despida. Se veste com a armadura de Deus, né? É o que ele fala para o povo. Evita. Esquece essas coisas desse mundo aí e busca a minha face, que vocês estão ficando cegos. Aí o que o povo fala? Não, porque não tem jeito, eu vou seguir os meus deuses. É o que ele fala aí, eu vou seguir os meus amantes. Não muda nada. Tenha sede. Não há esperança, porque eu amo aos estranhos, amo aos outros deuses, meus amantes, e aí eles eu seguirei. Você já viu gente falando assim? Você já viu gente falando assim: eu vou para o inferno. Mas muda a vida sua, volta para Deus, segue a Cristo. Muitas pessoas desviadas falam isso. Eu vou para o inferno mesmo. Muda seu caminho, você não morreu ainda, você tem chance ainda. Não tem jeito, eu gosto disso aqui, eu vou continuar nisso aqui. É a mesma pessoa, a pessoa que é alcoólatra, a pessoa que é viciada. Ele fala isso, ele fala: não tem jeito, eu já estou acostumado com isso aqui, não vou largar. Ninguém tem. Mas não é sabendo, eles não lêem a Bíblia, nem essa noção eles nem acredita, nem quer buscar. Hoje, no período que nós vivemos, crentes estão desanimados do Evangelho, né? Pessoas que eram para ser fervorosas, que eram para conhecer a Deus, estão mais ou menos, sabe, mas não tem força para buscar, não tem vontade. Um culto vem, outro culto não vem. O que eu vi hoje? Uma imagenzinha assim de uma ovelhinha com um garfo espetado nela, né? Ovelha fora do aprisco, fora da igreja, é petisco para o lobo. Não deixa de congregar. A pessoa não vem na igreja. Você acha que crente que não vem na igreja vai para frente? Isso é conversa, né? Não tem aquele pregador Lu lá? Ele não fala que Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca a ideia do cão? É isso. não vou falar o nome dele, então não quero entrar nesse detalhe. Essa semana, ele falou assim: eu faz 2 meses que eu não vou na igreja, porque, sei lá, eu leio a Bíblia em casa, eu com a minha mulher oro em casa, não sabia parente não. Eu oro em casa então, sei lá, não estou achando falta da igreja. É conversa esse negócio de ler a Bíblia em casa. Aí eu falei, nós temos que ser exemplo para nossa família, nossos filhos. Se você acha que você não precisa, agora você precisa mais ainda de uma igreja. Porque a igreja não é um lugar para você aprender, a igreja é um lugar para você viver a palavra que você já aprendeu. E você dar testemunho e crescer. É isso que você precisa crescer agora. Você já aprendeu, né? Você vai na igreja, estou ensinando algo que eu já sei. Não, é isso mesmo. Está ensinando que você sabe que você vive, agora que você sabe. Não está vivendo? Não adianta nada saber não viver, né? Então, tem muitas vezes pessoas que saiu da igreja e aí pereceu ele e a família, né? Desanda tudo. Então, o que ele fala? O conselho de Deus é bom, o conselho de Deus é muito claro. Ele fala para o povo dele: leia a Bíblia, busca a minha face,
anda nos meus caminhos. Mas a pessoa fala, não tem jeito, eu vou continuar nisso aqui mesmo. É desse jeito, né? Pode passar? 6 e 7. Sem prazer na infidelidade. Olha que interessante. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os encontrará, ou não os alcançará. Buscá-lo-ás, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, pois melhor me ia do que então agora. Ia antes, melhor do que agora. O próprio Deus fala que Ele vai impedir a nação de Israel de encontrar prazer na idolatria. Vai buscar os seus amantes, vou colocar um muro na frente, vou colocar espinhos no caminho para eles não conseguirem ir, porque não tem jeito com esse povo. Se eu não impedir eles por conta não vão. É o que Ele fala. Eu dou o conselho, eles falam, não quero seguir seu conselho, mas é o povo de Deus, que Deus tem um pacto com esse povo, Ele não quer desistir do povo, então Ele vai impedir o caminho, Ele vai intervir, né? Ele impede o caminho, coloca espinhos no caminho, coloca um muro na frente, e Ele fala, eles vão atrás de seus amantes, mas eles não vão achar, eles não vão encontrar, vai estar lá adorando e não vai estar acontecendo nada, não vai sentir prazer, não vai sentir alegria nisso, as coisas vão começar a dar errado, vai começar a dar problema, né? Eles vão para o cativeiro e eles vão falar, olha, eu vou voltar para o meu primeiro marido, porque era melhor antes do que agora. Perfeita? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que a Bíblia fala? Porque perfeito é o vosso Pai, só Ele. Né? Já cresce desarraigado já. Então, alguém abre lá em Jó 19:8. Nem Gomer nem Israel encontrariam satisfação mais na infidelidade. Deus cercaria o caminho para que não pudessem passar, ou melhor, seguir neste caminho, continuar neste caminho. Alguém abriu lá? Então, Gomer, Jó cita ali, né, falando, ele colocou, que ele colocou no caminho, que ele fala? Em trincheira, colocou, isso, e pôs trevas no caminho para ele não poder andar. Então ele impediu ele de seguir naquele caminho, ele impediu ele de continuar naqueles pensamentos, e ele estava impedindo Israel de continuar nesse caminho. Então o povo já não ia conseguir mais buscar essa idolatria, porque o próprio Deus já estava intervindo, né? Vamos continuar. Pode passar. A cegueira do povo de Deus, versículo 8 e 9. Ela, pois, não soube que eu é quem lhe dei o trigo, o vinho, o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro, e usaram para Baal. Portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, e desviam que lhes deviam cobrir a nudez. Olha só, é aquilo que eu falei um pouquinho antes. O povo de Deus nem se atentava para o fato de que tudo que usavam para adorar a idolatria era Deus que estava lhe dando. O povo recebia de um e adorava o outro. Aí no versículo 9, Deus fala, eu vou reter isso. Então, ele fala, olha, ela não soube que eu que foi que deu o trigo. No versículo 5,
ele fala, né? Ela fala: irei atrás de meus amantes que me dão pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, meus olhos, minhas bebidas. Iludido de que era o Deus cananeu lá que estava provendo para eles. Aí Deus fala: eles estão buscando isso, buscando aos deuses estranhos, achando que é eles que está suprindo essas coisas todas, mas é eu que dou o trigo, é eu que dou a lã, é eu que dou a água, é eu que dou o sustento desse povo. Sabe o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou tirar. Você quer saber uma coisa muito, muito importante? Quando o homem continua no mesmo caminho errado, sem perceber que tudo que ele tem de bom na vida dele é Deus quem dá, sendo arrogante, falando que é eu mesmo que me provém, né? O que Deus faz? Ele tira. Então muitas vezes a pessoa cai numa falência, porque Deus está tirando, para a pessoa reconhecer que é Deus quem deu o tempo todo. Fica difícil, né? O homem, enganado por si mesmo, continua no mesmo caminho errado, e Deus vai se irritando com aquilo. Ele vai dando aviso, como ele deu para o povo: olha, não faz isso, sai dessa idolatria, desiste disso. E o povo continua, e o povo seguindo os outros deuses, e o ser humano, a igreja, padecendo nas coisas erradas, buscando caminhos errados, né? Adorando mais a dinheiro do que a Deus. Então Deus vai e tira. Aí a pessoa fala: nossa, agora é hora de buscar a Deus, né? Isso aí é nítido na vida das pessoas. Você vê que uma pessoa estava muito bem, e aí de repente não buscava a Deus, de repente acaba tudo na vida dela, aí ela volta para onde ela estava. Então ele fala: então a meu tempo eu reterei o trigo, o vinho, comida, bebida, a lã, o linho, que devia cobrir a nudez deles. Agora nós vamos falar dessa nudez. Versículo 10. Pode passar. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Agora Deus faz sua humilhação pública, revelando até mesmo aos seus amantes, os próprios inimigos deles, né? A vergonha que era a nação de Israel. Ezequiel 16:37. Pode abrir lá, Ezequiel 16:37. Qualquer coisa menos vir para a igreja. Você fica em casa, sai, passeia. Pode ler? Então, além de Deus atacar Israel com tudo aquilo que ele estava falando, deixar a invasão, a Síria, tudo, ele ainda faria uma vergonha pública para o povo. Chamaria todos, convocaria todas as nações. Lembra em Amós, no comecinho, quando nós falamos sobre isso? Vou chamar todos os seus inimigos, eles vão estar, todos vão ver a sua nudez, todos vão ver a sua vergonha. Diante deles eu vou mostrar, para vocês passar vergonha. Quer que uma criança aprenda uma lição? Faz ela passar vergonha em público. Ela aprende. Aprende. Nunca mais ela vai fazer aquilo, né? A pessoa, o crente, parece que só aprende as coisas quando ele é envergonhado, né? Só que hoje em dia a igreja está daquele seguinte modo: recebeu uma repreensão, humilhou na frente dos outros, o que ele faz? Ele sai da igreja. Não quer receber repreensão. O crente não está tolerando receber repreensão de Deus. Não é do pastor, não, é de Deus. Não está recebendo.
não consegue ouvir uma palavra dura, não consegue ouvir uma coisa que vai mudar a vida dele, ele quer continuar no mesmo erro e seguir falando que é crente. Como isso? Não tem como. Isso aí vai ser tudo posto à prova. Por quê? Né? A gente já falou sobre isso. Por quê que o homem tinha que levar um cordeirinho lá para o sacerdote sacrificar? Por que não podia vender o cordeiro na porta ali? Por que Jesus fica bravo com aquilo? Por quê? O homem tinha que passar humilhação. Ele tinha que arrastar o cordeirinho lá, porque o cordeirinho era muito específico. Ele tinha que ser macho, de 1 ano de idade, sem defeito, do jeitinho que a Bíblia falava, do jeitinho que a Escritura falava. Pô, era um negócio, era da cara que o cara tinha cometido um pecado, na cara. Fala só, aquele lá, ó. Aquele lá eu vi mesmo, aquele lá, ó. E ele passava arrastando o bichinho lá, assim, aí ele vai lá sacrificar, porque cometeu pecado. Tinha que passar vergonha, para a pessoa não querer fazer de novo. Agora os cambistas vendiam lá na porta, já era uma máfia aquele negócio lá, né? Trocava o dinheiro porque o dinheiro de tiro era mais alto, recebia o dinheiro só do templo, era para receber só o dinheiro do templo ali, mas eles pegavam o dinheiro de fora porque o dinheiro de fora era mais caro e tal, faziam um câmbio, né? Além de fazer essa pouca vergonha, além de trocar os animais para ganhar dinheiro em dobro em cima dos animais, né? As pessoas nem sentiam vergonha, porque chegava lá na porta, escondidinho o animalzinho, ele dava para ele ali, ou comprava o animalzinho com ele ali na porta, já... Trazia o animal e o animal, ele falava, deixa eu examinar, né? Não, sim, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Examinar, né? Aí eu ia falar assim, não, esse animal não serve. Sim. Tem que comprar um aqui. Aí esse aqui tá bom. Aí o animal daqui é marcado, tinha anilha marcado no pé dele. Sim. Aí ele pegava, dava uma volta com o animal do homem, punha anilha no pé dele e vendia para o É que eu não quero entrar na questão do câmbio. O que eu estou falando é humilhação. Eles chegavam lá, compravam na porta do templo e já entravam para dentro do templo e já sacrificavam. Ninguém via eles levando o animal para ser sacrificado. Então era uma pouca vergonha isso aí. Eles nem passavam vergonha. Aí Jesus chega lá e quebra o pau com todo mundo, não é? Fala lá em João. Precisava passar aquela humilhação. Precisava o povo ser descoberto diante dos seus inimigos. Aqueles a quem ele adorava. Eram os próprios deuses que ele adorava. Falou assim, eu vou humilhar vocês diante desses povos aí. Pode passar? O seu castigo, do 11 ao 13, versículo 11: farei cessar todo o seu gozo, as suas festas na lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Lá em Amós nós vimos sobre isso. Ele fala que vocês entram no templo, vocês fazem as festas da lua nova, vocês fazem as festas do sábado, vocês comem a Páscoa, faz isso, faz aquilo, mas eu não tenho prazer nessas coisas. Porque isso tudo vocês estão fazendo de forma errada, vocês estão fazendo com o coração impuro, vocês estão adorando aos outros deuses, vocês estão fazendo dualidade de Deus aqui, né? Está servindo a dois deuses, está servindo a um monte de Deus junto e quer servir a mim, quer entrar no meu templo e falar que culto é para mim, e vocês adorando bezerro de ouro. Então, ele fala, vocês não vão sentir prazer nessas coisas, eu vou tirar a alegria de vocês me adorar, eu vou tirar de vocês essa alegria das festas, que vocês comem aí a festa, e tudo fora daquilo que eu quero. Estava tudo dentro da lei, do jeitinho que a lei especificava para fazer, mas o coração deles estava muito longe, o coração deles estava lá na idolatria, o coração deles estava fora dos caminhos de Deus, já nem sabia quem que era Deus mais. Então, aqui sobre Baal, né? Versículo 12: devastarei a sua vide, a sua figueira, e de que ela diz, esta é a paga que me deram os meus amantes, pois farei delas um bosque, e as bestas feras do campo a devorarão. Versículo 3: castigá-la-ei pelos dias dos Balaíns. Então esse Baal aqui, quando a gente fala Baal na Bíblia, ele quer dizer o quê? Esse nome quer dizer amo, um senhor, né? Um Deus, uma divindade, um nome generalizado para qualquer divindade. Então quando você fala Baal, é como se você estivesse falando Deus ou Senhor, só que no idioma deles lá, dos cananeus. Então, essa divindade, ou essas divindades, era a principal divindade da Cananeia. E ele fala, pode passar, que a adoração em Israel, ela foi em 3 estágios. O primeiro estágio
eles são colocados em posição secundária em relação ao Senhor. Então, ainda buscavam a Deus, mas eles começaram a agregar uma nova religião dentro do serviço a Deus, né? Primeiro eles começaram a fazer assim, começaram a colocar aos poucos, começaram a ingressar as coisas. Depois, o Senhor, ele é adorado como um super Baal, né? Então eles falam que Deus também era um Baal. Aí começaram a misturar mais as coisas ainda. Falaram assim, mas esse aqui, ele está acima do outro Deus. Então o Deus de Israel, ele é um Baal também, mas ele está acima desse outro Deus aqui, né? E depois, o sincretismo, ou seja, eles começaram a colocar práticas típicas cananeias no meio deles. Aí começaram a fazer as coisas como eles faziam. Aí desandou tudo. Aí eles esqueceram de Deus e começaram a servir somente aos deuses cananeus, né? Só fazia burrada. Então isso aqui é o que ele fala no versículo 13, na parte C, lá no finalzinho lá, ó. E andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Então Deus fala aí no versículo 12 que ele vai acabar com tudo ali. Como a gente sabe da invasão assíria, acabou tudo, né? Foram tudo destruído. Aí ele fala, a nação de Israel fala, isso foi a paga que os deuses nos deram. Aí ele fala, olha, essa é a paga que os meus amantes me deram, pois dela farei um bosque e as bestas feras do campo a devorarão. Eles estão me dando troco, estão me castigando, os deuses estão me castigando. Então eles vão acabar com tudo isso aqui, né? E aí Deus fala, eu vou castigar pelos dias dos Balaíns. Pode passar? Pode passar? Os dias dos Balaíns, olha só. Deixa eu achar aqui a referência. Pelos dias dos Balaíns, pelo todo o período que Israel adorou a Baal. Então, por todo esse período que Israel adorou a idolatria, Deus ia castigar esse povo. Ele fala, nos quais queimou incenso e adornou as suas arrecadas com as suas joias. Eles pegavam o incenso do templo e adoravam a Baal. As coisas que estavam no templo, que era para servir a Deus, eles estavam para fazer a idolatria. É por isso que eles continuavam fazendo festas de lua nova, por isso que eles continuavam fazendo a festa dos tabernáculos, por isso que eles continuavam fazendo a festa de Páscoa, Pentecostes e tudo mais. Porque eles estavam adorando no templo, eles estavam fazendo conforme as escrituras, só que faziam para o outro Deus. Ele pegava as coisas, os incensos, pegava os sacrifícios e sacrificava para Baal. Então isso aí é quando o crente está dentro da igreja e continua servindo as coisas do mundo. Ele está lá dentro da igreja, ele está lá cantando no louvor, ele está lá pregando a palavra, mas ele continua servindo aos balaítas, ele continua servindo às falsas divindades. Metade na igreja, metade no mundo, uma bagunça, né? Então é uma coisa ou é outra. E esse povo estava vivendo uma dualidade. Deus começa a tratar aqui nesse capítulo 2. Na próxima aula a gente encerra o capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 23, né? Falando a respeito da restauração de Israel. Amém?